violações ao casamento. Dentro desse assunto, a gente fala de fornicação, de estupro, a gente fala de adultério, de várias coisas, de lesbianismo, de homossexualismo, N situações. Vamos ler Deuteronômio 22? Vamos lá. As pessoas têm que começar a ler bem a Bíblia, porque os falsos estão por aí para enganar muitos. O capítulo 22 de Deuteronômio, ele começa com diversas leis. Inclusive a lei mais interessante, muitos gostam, do versículo 5, que diz: a mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Mas aqui também fala sobre o ninho de passarinho, quando construir uma casa nova, o que deve ser feito ou não, sobre o boi, a ovelha, uma série de assuntos. E vai chegar o assunto casamento, a partir do versículo 13 até o versículo 30, que inclusive vai ter nas Bíblias conhecidas o título As Violações do Casamento. Do 13 até o 27, a gente até leu quando falamos sobre adultério, divórcio, casamento, essa coisa toda. O que, precisamente nesse estudo, nós precisamos, ou vamos abordar, diz respeito a, precisamente, virgindade e fornicação, sobre esse assunto, sobre relacionamento da pessoa quando solteira. O 23, vamos do 23 até o 30, até o 29. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, noiva, e se deitar com ela, levam os dois à porta daquela cidade e apedrejam-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem, elimina o mal do meio de vós. Se contudo o homem encontrar no campo uma moça prometida em casamento e a forçar somente, o homem morrerá. Que aqui está falando de estupro. Não faço nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Esse caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Pois o homem encontrou a moça no campo, e ainda que o jovem prometido em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Ela não consentiu com o ato, não tinha ninguém para socorrer. E o que nos interessa, se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso, que não está noiva, sem compromisso de casamento, e a violentar, eles forem descobertos. A versão Almeida vai dizer que eles foram apanhados, mas o correto é que eles foram descobertos. Não que é o correto, é um sinônimo mais claro. Ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça. Como diz lá na Almeida, ter ela como mulher. Aqui diz bem claro, casar-se com a moça, pois a violentou, jamais poderá divorciar dela. Aqui. Deuteronômio 22, versículo 28 ao 29. Nós ouvimos, até comentei no outro canal, uma santa ensinadora, sabe tudo, dizendo ou respondendo uma pergunta, o que deveria ser feito num caso em que houve o coito e nasceu um filho, ou a moça engravidou, se era um casamento compulsório ou casamento obrigatório viável. Se o pai teria que obrigar o futuro genro a casar com a filha, ou se o casamento tinha que ser obrigatório. Essa pessoa diz que não. Mas o que nós acabamos de ler aqui na Bíblia é que sim, tem que casar. Um homem que foi no campo, encontrou a mulher que não era noiva,
copulou com ela, o povo viu, e mesmo que não se tivesse visto, poderia até escapar, mas diante de Deus, deveria fazer o correto. Então ele teria que pagar a multa para o pai e casar com a moça, não podendo mais se divorciar dela. A alegação de uma santa por aí é de que, se ocorresse o casamento obrigatório, logo culminaria num divórcio. Mas a lei diz justamente o contrário, que o camarada que fez o erro tem que assumir a responsabilidade, casar com a moça e não pode divorciar dela. Ah, mas nós estamos na graça, não estamos mais na lei. Não, nós estamos na lei ainda. Porque desde o tempo da lei até Jesus, isso se fazia, e eu posso dizer até a igreja primitiva. O ideal cristão é o seguinte, ou judaico, os judeus fazem isso, os muçulmanos fazem isso, é jovem, virgem, com jovem virgem. O casamento se dá só com o coito, não se pode coabitar antes, ficando noivado ou declarado noivado, tendo no mínimo, segundo o que é atualmente, até 2 anos para confirmar esse casamento e, portanto, consumar esse casamento. Do contrário, pode se divorciar. Curiosamente, eu não consigo entender o extremismo de muitos que são contra o segundo casamento quando a pessoa é viva. Não daquele caso que o sujeito não tem culpa. Não naquele caso onde o sujeito tem culpa, mas sim naquele caso específico que o sujeito, que a pessoa não tem culpa. Então eles são enérgicos, rígidos, contrários ao segundo casamento para a pessoa que não tem culpa, só que são brandos para o camarada, para o jovem, para a jovem que fez uma burrada, que não se guardou para o casamento, ou que não quer continuar com o relacionamento, que na minha concepção já é um casamento, haja vista que desde os tempos bíblicos não se tinha cartório, e a questão do cartório é meramente patrimonial. Então, libera-se para o sujeito que fez um filho, mas não quer continuar com a moça porque tem incompatibilidade, não gosta dela. Sendo que Jesus disse que não é para se divorciar por qualquer motivo, tem que ter um motivo justo e justificável. Um motivo justo. Como? Qual seria o motivo justo? Por exemplo, o camarada engravidou ela, quer casar com ela. Ela não quer, já tem outro. Ou, nesse meio tempo, logo que ficou grávida, encontrou outro rapaz. Ou ainda teve o filho e já está em outro romance. Aí sim, com toda certeza, esse camarada tem a possibilidade de casar novamente. Porque ali já é um casamento, ainda que não esteja oficializado na lei. Agora, em casos que simplesmente o camarada não quer porque não quer, isso não é cristão. Uma igreja séria não aceita esses jovens como membros. Simples assim. Se aceitar, tem que aceitar o cônjuge que foi traído casar novamente. Ou o indivíduo que foi traído, ou a pessoa que foi traída, casar novamente. Não tem como não aceitar uma coisa e aceitar outra. Ou aceitam as duas coisas, ou rejeitam as duas coisas. Essa é a situação, o cenário. Se não pode o divórcio, a doutrina correta é essa. Se não pode o divórcio para a pessoa que não tem culpa e que tentou reatar esse casamento, ou que ocorresse a reconciliação, o parceiro ou a parceira não quis, o cônjuge, e essa pessoa tem desejo, e mesmo assim não pode, porque a instituição diz que não pode, ela vai se sentir penalizada, inferiorizada, vai se fazer uma discriminação,
posto que o outro que não oficializou no cartório o seu casamento tem a chance de arranjar outra pessoa. E se não der certo, casar com a outra ainda. Mas mesmo assim copulando. Vocês compreendem a grande salada mista, loucura que muitas igrejas ditas cristãs estão fazendo por aí? Por não aceitar a verdade bíblica? O que está aqui na Bíblia, de regra, é: ainda que nós não cumpramos isso, mas é o correto. Jovens que conhecem o Evangelho, tem aquele que não conhece, Deus perdoa o tempo da ignorância, mas os jovens casando virgem. Caíram naquilo que é chamado de fornicação, sexo antes da consumação do casamento, tem que casar. Isso de acordo com a lei judaica e tal. No meu pensamento, aí cabe uma brechazinha. Qual seria a brecha? Se o camarada, se a moça estão namorando faz muito tempo e eles têm o intuito de regularizar a situação e de casar, se eles estão ficando, beijando, namorando, copulando, eles não estão em pecado, eles já estão no casamento, ainda que não esteja legalizado no cartório. Então eu não vejo fornicação nesse caso. Eu vejo fornicação, isso é uma adaptação, uma reinterpretação dos textos. Eu vejo a fornicação no caso seguinte: o sujeito está prometido para casar com ela, para regularizar, inclusive, oficialmente, na via legal. Nesse meio tempo, ele trai ela. Ali aconteceu uma fornicação. Se for com uma jovem solteira, fora daquilo que seria o correto. Se fosse com uma mulher casada, seria um adultério. O adultério é de casados com solteiros ou com outros casados. Ok? E a fornicação de solteiros entre eles mesmos ou com o casado, podendo até ser adultério. Fornicação e adultério ao mesmo tempo. Essa é a configuração. Então, é correto o homem engravidar ou fazer filho de solteiro e não casar com a mulher que ele desvirginou? Não é correto. Se ele desvirginou, tem que casar com ela. Tem que sumir o filho e casar. Se ele não quer casar com ela, que no mínimo assuma o filho, ok? Mas como um cristão verdadeiro, genuíno, ele tem que fazer isso. Se ele é cristão verdadeiro, tem que casar com ela. Ah, se mais tarde ele vai separar, se ele vai tentar, se vai divorciar, é uma outra configuração. Pelo menos ele tentou. Ele tem que tentar. Ele tem que fazer por onde. E eu cito até o exemplo do meu próprio pai. Com esses assuntos, depois de eu estudar muito, eu até estou conseguindo compreender ele um pouco. Mas não quero dizer que ele esteja certo. Por quê? As informações que eu tenho. Minha mãe e meu pai eram solteiros. Viveram um tempo namorando, depois foram morar juntos. Nesse meio tempo, a minha mãe era virginal, desvirginou ela e me teve. Ele se afastou num dado momento. Mais tarde, alguns meses mais tarde, ele registra meu nome, sobrenome dele no meu, e tenta viver com ela mais um ano e pouco. Ainda que não foi pela via legal, quer dizer, ele tentou de alguma forma. Pois que não deu por algumas incompatibilidades, mas pelo menos tentou. Então quer dizer o seguinte: o camarada que faz filho e salta fora, ou só assume a criança e salta fora, faz errado. Tem um outro exemplo de pessoas próximas a mim e de um sujeito que é praticamente contemporâneo a mim, é só um ano mais velho que eu, que uma vez fez uma coisa, aliás, que alguns anos atrás fez uma coisa que eu não concordei. E ele dizia para mim: achei certo o que teu pai fez contigo. Estava até correto. Só que ele faz uma coisa parecida ou até pior. Ele encontra uma moça,
a moça evangélica, ele conhecedor da palavra, foi pregador, foi até missionário, foi evangelista. Só que descobre que essa moça, ela era divorciada, não sei se estava regulamentada na lei ou não, o divórcio, porque o divórcio, para que se constitua um novo casamento, para que ele tenha validade de se constituir um novo, se converter em novo casamento, é necessário que seja correto pela via legal. Então, eu não sei. Eu sei que ele disse para mim que ela estava divorciada. Não sei se era via legal ou de corpus. Existe diferença. Via legal, tem uma sentença ou vão lá como um acordo e se separam. Não tem mais no seu estado civil casada ou casado, assim, divorciado, divorciada. Se não está pela via legal, continua como casada e podendo ter, no mínimo, a separação de corpos, que é o quê? Só não vive mais junto. Não dorme na mesma cama, não dorme na mesma casa, mas legalmente ela é casada. Então esse é o cenário. Então eu não sei precisar se era divórcio na via legal ou de corpos. Mesmo assim, ele teve relacionamento com essa moça, ficou por, sei lá, alguns anos, alguns meses, teve uma filha com essa moça, mas chega um momento que o camarada vai, por influência de outros, acho que até da própria mãe ou dos próprios pais, separar da moça, porque ele diz, não, a moça é divorciada, não posso andar com a moça divorciada. Mas tu fez uma filha, não dá. Não quis mais a moça, até assinou a filha, ou registrou a filha, mas, contudo, todavia, até por conta de ter abandonado a esposa, para ler naquela configuração a esposa, abandonou a filha. Fez tudo errado. O correto seria, nesse caso, se ela não estava divorciada legalmente, que fosse resolver essa situação na via legal, para, na via legal, casar-se com ele, ou ele casasse com ela, assim assumindo a filha e casando e tentando. É a situação correta. Mas, por conta dessas doutrinas anátemas, loucas, que era pecado se divorciar e casar com outra, em tese, teoria, ele estava em adultério porque estava com uma mulher que era de outro divorciado, mas ele já teve um filho com ela. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância e o tempo que ele teve ali. O filho, a filha, é muito lamentável, sabe? Muito lamentável. O que vai sofrer a criança se é um pai presente? Então tá cheio de doutrina louca por aí, que não aceita, porque no caso dessa mulher, desse meu parente, o marido dela, o primeiro lá, abandonou ela, não quis mais ela. Não foi ela que traiu ele, ou enganou ele, ou foi embora. Então, teoricamente, ela tinha, sim, o direito de se divorciar e casar novamente, porque não era culpada. E aquele novo casamento com esse meu parente que teve a filha, estaria dentro dos conformes da palavra. Mas por conta, repito, dessas doutrinas doidas, que não aceitam o casado, que se divorciou ou está separado de corpos, não porque quis, mas porque o outro abandonou, adulterou, o outro não quer reconciliar e tal, nós temos essas problemáticas, todo esse sofrimento todos. Então eles não aceitam aquele lá, mas aceitam esse daqui, que não oficializou, não está divorciado, está solteirão aí, está na pegação, está no pega geral, faz um filho aqui, não gostei dela, vou com outra, também não gostei da outra, até que lá na 15ª, 20ª, eles resolvem, então, oficializar. Tudo errado. Biblicamente, portanto, engravidou, é obrigado a casar. E isso já vinha de uma cultura, pelo menos no Brasil, com base no texto de Deuteronômio, praticamente desde o Código de 2000, desde o Código de 1916, porque lá tinha a figura do quê? Do dote. Tirou a virgindade, tinha que pagar uma quantia para o pai.
É. E tinha a cultura, inclusive com base tanto em Deuteronômio como com as pregações, homilias da Igreja Católica, que se engravidasse, casar, o pai ia atrás do futuro genro para casar, e se ele não casasse, era obrigado. Uma outra configuração. Agora nós temos essa modernidade toda, as pessoas desconsiderando o casamento tem virado qualquer coisa por aí, e o que mais incomoda é esses ditos cristãos evangélicos de Deus que estão envergonhando o evangelho, porque uma coisa é extremismo no sentido de proibir tudo. Agora, penso eu que o mais pior é o outro extremismo de liberar tudo. Então, biblicamente falando, quem quer seguir biblicamente tudo aqui, tem que fazer isso que eu acabei de falar, ou anteriormente falei, que os judeus seguem, os muçulmanos seguem. Do contrário, você não está seguindo isso aqui. Tem perdão se eu fazer o contrário? Tem, se você se arrepender de fato. E se puder casar com aquela que você fez o erro, se ela estiver no outro casamento, claro, deixa ela lá com outro casamento, você assume a criança e você vai casar. Mas o certo era estar com ela. E as igrejas que revejam esses erros de impedir pessoas que não foram culpadas na separação ou no divórcio de casar e tomar ceia. Se o outro pode, que teve filho fora, que teve relacionamento fora daquilo que seria o ideal, o padrão de Deus, só porque era solteiro, por que o outro não pode? Biblicamente, havendo o divórcio, não sendo por qualquer motivo, por um motivo justificável, e que o próprio Cristo falou, que tem a ver com a questão das ilicitudes sexuais, pode sim casar-se novamente. Quem não pode seria aquele que é o réu, entre aspas, é o culpado na relação. Assuntos que igrejas não abordam. Quando abordam de maneira hipócrita, para defender inclusive seus parentes, seus conchavos, que estão incorrendo nesses pecados. Você quer seguir tudo direitinho com relação a usos e costumes, a relações sexuais? Sigam os judeus, sigam os muçulmanos. Estude para ver se eles não seguem mais a Bíblia do que muitos aí que dizem que são de Jesus. Só para você ter uma ideia. Não sou legalista, não sou moralista. Entendo todas as posições, sei das hipocrisias, sei de todos os dois lados. Por exemplo, se viesse um jovem a mim e eu fosse pastor, não sou pastor, se fosse. Pastor, eu escorreguei lá com a minha namorada e ela engravidou, o que eu faço? Casa com ela. Mas eu não estou muito afim. Não, você vai ter que casar com ela e ela, inclusive, esse versículo que eu acabei de ler. Se você não quiser casar, tudo bem, nem por força nem por violência, só que aqui você não toma ceia, aqui você não fica como membro, e você vai viver do jeito que você quiser. Mas como assim? Deus pode perdoar? Ele pode perdoar ele, mas ele tem que sofrer alguma sanção, porque se uma igreja libera essa situação para um jovem, você tem que pensar bem, vai ser bem fácil que outros vão fazer a mesma coisa, vai abrir precedente para outros fazer a mesma coisa. O fulano fez isso, também vou fazer. Aí fica uma prostituição geral, uma promiscuidade que não tem fim, e por isso tem que cortar o mal pela raiz. Não, vai casar. Vai casar. Mas eu queria casar com ela e ela está com outro. Aí tudo bem. Você não tem culpa. Ok? Mas eu não gostei dela, foi só uma noite, um caso esporádico, não sei o que eu faço. Se ela for solteira, você pode casar. Se ela não for, se for casada, aí não. Uma outra configuração também. Tem várias situações. Cada caso com a sua aplicação.
No entanto, se for como o caso que eu vi praticamente, casal de dois jovens, na mocidade, namorando, ficando, beijando, já como um casal, tiveram um filho, só que não tinham legalizado no cartório, esse ou essa se separar dele, porque teve alguma incompatibilidade, alguma coisa. Separar no sentido de corpo, porque legalmente era solteiro e era solteira. E agora ela pode casar com outro, ele pode casar com outro. Mas se fosse minha igreja, não ia acontecer isso. Pode até casar com outro. Pode até casar com outro, mas aqui não toma ceia. Não. Vamos casar. Ah, mas não dá, não importa, vamos tentar pelo menos. Se ocorrer um divórcio, daí é uma outra questão, a gente vai analisar o caso. Claro, se eu fosse pastor, eu não ia ter essas ditaduras que tem nessas igrejas, eu não ia compactuar com isso, eu não ia criar esses extremismos. Eu ia liberar para o sujeito que foi enganado e que quis voltar para a esposa, ou que quis tudo com a esposa e a esposa não quis. A esposa que fosse enganada, que perdoou, que queria o casamento e o outro não quis, e ficou na mão e tem desejo e quer casar e não quer ficar sozinha e ele também não quer ficar sozinho, ele ia deixar ela tomar ceia. Agora, nesses casos específicos, eu ia analisar cada caso. Se é um caso típico de pessoas que conheciam o Evangelho, tiveram filho, fizeram até por maldade ou por desgosto aquilo, não. Só que o que acontece é que as igrejas, elas olham para o dinheiro. Sim. Se o jovem tem dinheiro, eles permitem. Se até mesmo os divorciados tiverem dinheiro, eles por trás do pano, menos proibindo, eles permitem o segundo casamento. Está cheio de situação assim em todas as igrejas. Porque não tem compromisso com a palavra. Nem compromisso com nada. Eles só sabem ser exagerados naquilo que não se devem ser e ser liberais naquilo que não se devem ser. Por isso está difícil você, no Brasil principalmente, encontrar casamentos que duram muito. Segundo estatística, muito tempos atrás, o casamento mais longevo durava em média 10, 12 anos. Por isso que nós temos uma juventude totalmente depravada, sem um rumo, vivendo conforme disse aquele sociólogo socialista, não é socialista, é filósofo, Zygmunt Bauman, de um lado e para o outro sem saber para onde vai, pertencente à sociedade líquida. Por isso nós temos uma série de problemáticas com muitos jovens. Por quê? As igrejas, aqueles que eram para dar o exemplo, as lideranças não dão, não ensinam, não educam. Quando educam de uma maneira equivocada, abusam desses jovens, às vezes literalmente, às vezes psicologicamente. Por isso nós temos essa sociedade doente. Por isso que muitos casamentos têm ficado ao fracasso, ou não tem nem acontecido. Essa é a situação. Olha, você vê uma líder, que nem é líder, nem tem um estudo bíblico, creio eu, e se tiver, é um estudo totalmente fora. Uma pessoa que diz que prega a palavra dizer uma coisa dessa. O que ela está insinuando ou ensinando indiretamente? Então eu vou lá, faço isso e está tudo perdoado. Ela está incentivando o jovem a pecar. Simples assim. Não é obrigado. Como? A Bíblia diz que é obrigado. E se está dito ali, é para cumprir. Só que ele só cumpre o Velho Testamento, do Velho Testamento, aquilo que lhes convém. Aquilo que é contra eles, eles não cumprem. É simples assim. Eles ficam incomodados com o divórcio segundo o casamento. Mas com o sujeito que faz filho sem casar, ele não fica incomodado. Agora eu estou incomodado. Eu fico incomodado porque eu fui vítima, claro que não de igreja, eu fui vítima, querendo ou não, apesar de, como eu disse, meu pai ter tentado.
Porque eu sei que é complicado ser educado sem o pai presente ou sem a mãe presente. A minha mãe estava presente, mas mais o meu pai. Então, uma igreja correta, servo de Deus correto, segue a Bíblia correta para preservar a família, o casamento, a instituição que Deus criou, do matrimônio, para ter, inclusive, proteção, bens, patrimônio. Porque casamento bem estruturado se tem patrimônio. Penso eu que, às vezes, essas normas todas que os judeus seguem, os islamistas, o islamismo segue, os muçulmanos, e muitos crentes sérios, ou cristãos sérios, melhor dizendo, é para manter a riqueza da família, ou para que não se perca a riqueza, ou para que se conquiste uma certa riqueza para sobreviver na Terra. Porque você percebe que a maioria dos casamentos desestabilizados, desestruturados financeiramente, não prosseguem, ou desestruturados emocionalmente, sexualmente, de outras ordens, não prosseguem. Então tem tudo que ser analisado, os pormenores. Então está aí uma manifestação sobre esse tema delicado, complicado. Ah, mas você fala assim e você. Primeiramente, que a gente tem que separar o que está na Bíblia do que os outros dizem por aí. Segundo, existe diferença de judeu para gentil. Terceiro, existe coerência. As coisas têm que se ajuntar. Então, tudo que eu falei é tudo que eu acredito. E tem uma coisa que não é falada, que eu acredito que dá para interpretar ou se readaptar, que é a questão exatamente do namoro, que culmina em casamento e que pode coabitar nesse namoro, apesar de no judaísmo não ser permitido isso, apesar de que no islamismo também não se permite isso. Não existe união estável desses países ou nações religiosas. Você sabia disso? É só no Brasil praticamente. Eu digo só no Brasil, não tem em outros países, claro, mas em países laicos, países religiosos não tem essa situação. Mas que é compreensível a situação, porque se entende que às vezes é uma questão de patrimônio, união estável até serve, que querendo ou não também tem como regime de bens a comunhão parcial de bens. Então tá a manifestação sobre queiram seguir, que quiser, sigam, só não sejam hipócritas, extremistas. Não combate uma coisa para liberar outra, não combate uma coisa e fazem outra. Não combate ou não combatem uma coisa e fazem outra, ou façam outra. Isso não agrada a Deus. Simples assim. Aquilo que você não quer que aconteça com você, não faça para o outro. Imagine você, se tiver uma filha nesse cenário, ou se for mulher, engravidou, e o camarada, que geralmente o camarada não quer mais. Mas não está dentro de uma igreja, não é para casar? É, mas não resolveu. Às vezes, aquele filho das trevas mundano é mais correto nesse sentido. Tá? Outras situações, eu estou falando especificamente de jovens nesse contexto aí de solteirice, ou de ser solteiros, conhecedores da palavra, estão dentro de igreja e caírem, fizerem filhos, depois não assumirem ou não se relacionarem, partir para um outro relacionamento, não casarem e partir para outro relacionamento. É sobre essa parte, né, que você me compreende. Referente à questão de divórcio no casamento, eu já fiz um vídeo específico. Eu estou falando agora é no caso de solteiros.
ou prometidos, ou noivos. É uma parte cá, parte lá, é parte lá. Tá? Abraço e até uma próxima.